Nós vimos então que a pressão arterial é o produto, é o resultado do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Logo, se eu aumentar o volume de sangue ejetado por minuto, que isso é o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial. Se eu aumentar a resistência vascular periférica, ou seja, se eu diminuir o calibre dos vasos periféricos, das arteríolas, eu vou aumentar a resistência e eu vou aumentar a pressão arterial. Então, a pressão arterial, em primeira instância, é o resultado do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Aumentou o volume de sangue ejetado por minuto ou aumentou a resistência vascular periférica, você sempre aumenta a pressão arterial desse paciente. Mas, embaixo do débito cardíaco, existem outros determinantes, que é o volume sistólico e a frequência cardíaca. Se o débito cardíaco é o volume de sangue ejetado durante um minuto, esse débito cardíaco ele vai também depender do volume sistólico, que é o volume de sangue ejetado em cada batimento. Esse volume sistólico, ou seja, ml por batimento, ao ser somado durante um minuto, vai resultar no que nós chamamos de débito cardíaco. Então, quando o débito cardíaco está diminuído, pense em volume sistólico. Será que o volume sistólico está diminuído? Será que em cada contração o volume está diminuído? Mas também lembrar que o débito cardíaco é o resultado da frequência cardíaca. Porque você pode ter um volume sistólico normal, mas a frequência estando diminuída vai impactar no débito cardíaco. Então, o volume sistólico, que é o volume de sangue ejetado, vezes a frequência cardíaca, determina o débito cardíaco. Bom, nós já entendemos então que o débito cardíaco é o produto do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. O volume sistólico, por sua vez, ele depende do volume de sangue que está no coração antes dele contrair. Ou seja, o volume sistólico depende do volume diastólico final, que é aquela pré-carga que existe antes da contração, é o volume de sangue que está no ventrículo antes dele se contrair. O volume sistólico também vai ser influenciado pela força de contração, que é a contratilidade. Quanto maior a força de contração, maior volume é ejetado. E também o volume sistólico, ele depende da resistência vascular periférica, que é a pós-carga, que é a carga imposta após a contração. Depois que o ventrículo se contrai, esse sangue que está saindo, ele tem que vencer a força de oposição, que é a resistência vascular periférica. Por isso é chamado de pós-carga. É a força de oposição imposta após a contração do ventrículo. Então, o volume sistólico, que é o volume que sai, o volume que é ejetado em cada batimento, depende do volume diastólico final, que é o volume que existe no ventrículo antes dele contrair, que é a pré-carga, depende da contratilidade, que é a força de contração, e depende da resistência vascular periférica, porque se você aumentar a resistência vascular periférica, o sangue vai ter mais dificuldade ou menor dificuldade de ser distribuído pelo corpo. Então, esses três fatores determinam o volume sistólico. Se você alterar o volume diastólico, ou a força de contração, ou a resistência vascular periférica, vai impactar diretamente no volume sistólico, que pode impactar diretamente no débito cardíaco e, por fim, na pressão arterial. Bom, próximo nível é nós pensarmos que
que o volume diastólico final, que é o volume que está no coração antes dele contrair, a pré-carga, vai depender do retorno venoso. Por quê? O retorno venoso, o retorno do sangue ao átrio direito, é o que vai determinar a quantidade de sangue que vai estar presente ali antes desse coração, antes desse ventrículo contrair. Então, o retorno venoso é o que influencia diretamente a pré-carga. O retorno venoso, que é o volume de sangue que retorna ao coração, ao lado direito, ele depende de 3 fatores principais: do volume sanguíneo, ou seja, quanto maior o volume de sangue, maior será o retorno venoso. Depende também da pressão venosa, Lembra que eu comentei que a pressão venosa é um pouco menor que a pressão arterial, visto que aqui na pressão venosa nós não temos o coração auxiliando esse fluxo. Ao contrário, a pressão venosa ela tem que vencer por si só a gravidade e a força de oposição, e a complacência dos vasos. Os venosos são mais elásticos, então eles têm uma tendência a acumular sangue. Isso dificulta a subida desse sangue, de certa forma. Então a pressão venosa ela depende do sistema nervoso autônomo, de um tônus simpático para vasoconstringir essas veias, e depende também da bomba muscular. É como se os músculos esqueléticos fosse um rolo de amassar pão, Quando a gente usa aquele rolo de amassar pão, a gente empurra a massa para frente. É mais ou menos isso que os músculos esqueléticos fazem ao se movimentar. Os músculos da panturrilha, por exemplo, quando eles se contraem, eles empurram o sangue venoso para cima. O tônus venoso, pelo sistema nervoso autônomo, ocorre a venoconstrição, também ajuda a empurrar o sangue venoso para cima. E por fim, outro aspecto que influencia o retorno venoso é a pressão intratorácica negativa. Quando nós nos inspiramos, a pressão torácica diminui e isso favorece a subida do sangue da cavidade abdominal para a cavidade torácica. Então a inspiração também é um fator aí que vai favorecer o retorno venoso, visto que a inspiração diminui a pressão torácica e favorece a subida do sangue. Então a pressão venosa também, que depende do sistema nervoso autônomo e da bomba muscular esquelética, e o volume sanguíneo também, porque quanto maior o volume sanguíneo, maior o retorno venoso, maior será a pré-carga e as outras, influenciando o débito cardíaco ali no final da equação, no final do nosso mapa. Devemos sempre lembrar também que o volume sanguíneo ele depende do volume de excreção urinária.